Meio-dia e 9, para você uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Nós vamos com você até a 1. Você pode nos acompanhar pelos 90.9, pelo radinho ou pela internet. Temos aí o nosso site popfmbrasil.com. Previsão do tempo. Segundo o Instituto Climatempo, hoje em Taquarituba nós temos o seguinte: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite nublada com possibilidade de garoa. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 27 graus. Para amanhã, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A probabilidade de chuva para amanhã em Taquarituba é de 90%. Temperaturas previstas: mínima 16, máxima 31 graus. Destaques do dia. Nós vamos ter entrevista ao vivo aqui no programa com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Conta de luz continuará com bandeira verde em outubro, afirma ANEEL. Beneficiários do Bolsa Família ficam isentos de parcelas do Minha Casa Minha Vida. Tratamento menos invasivo para câncer de pele fica disponível no SUS. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, meio-dia e 10, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui no programa uma entrevista com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Forte abraço para você que está com a gente aí, ouvindo pelo radinho. Forte abraço para você também que acompanha a gente pela internet. Nós temos aí o nosso site, como eu já disse, que é o popfmbrasil.com. Tem também o nosso Instagram, @popfmbrasil90.9. E você pode participar também com a gente aí pelo nosso zap. Você pode mandar a sua mensagem pelo 14998237378, 998237378. Este é o zap exclusivo da Pop FM Taquarituba, do Pop News para Taquarituba e toda a nossa grande região. Daqui a pouquinho nós teremos informações também sobre Itaporanga e sobre Coronel Macedo, cidades próximas daqui de Taquarituba. Forte abraço aí para os nossos amigos de Itaporanga, forte abraço para os nossos amigos de Coronel Macedo. Daqui a pouquinho informações para vocês também, informações importantes para vocês também aqui no nosso Pop News. Meio-dia e 11, então a gente está aqui. Vamos juntos até a 1. O prefeito Éder Miano vai estar com a gente daqui a pouquinho e você pode participar durante a entrevista ou antes da entrevista ou depois da entrevista pelo nosso zap. Se você tiver aí perguntas, se você tiver reclamação, se você tiver sugestão ou até elogio, mande pra gente aí a sua mensagem, 14998237378. A gente vai atender você com muito carinho. E daqui a pouquinho também nós vamos ter as informações do futebol. Isso mesmo, nós tivemos ontem jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. Santos, o meu peixe, jogou, venceu e venceu muito bem o Vasco da Gama, o Vasco que vinha embalado, acabou perdendo aí pro Santos. O Santos venceu o Vasco e pelo menos por enquanto me parece que o Santos vai se safar aí de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A gente espera que isso realmente aconteça. Meio-dia e 12. Vamos com informações aqui da nossa equipe de reportagem, informação aqui sobre economia. Conta de luz continuará com bandeira verde em outubro, afirma ANEEL. Quem tem pra gente informações sobre isso é a Daniela Longuinho. Vamos ouvir a Daniela. A bandeira tarifária para o mês de outubro continuará verde, o que significa que não haverá cobrança extra na conta de luz dos consumidores brasileiros. De acordo com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a energia mais barata reflete a melhoria nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. As condições favoráveis de geração hidrelétrica, que possui um custo mais baixo do que outras fontes, têm mantido a sinalização verde desde abril de 2022. Com os dados apurados até o momento, a expectativa da ANEEL é de que a tarifa não sofra nenhum acréscimo até o final do ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Meio-dia e 14, vamos com mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. Para você que está acompanhando a gente, beneficiários do Bolsa Família ficam isentos de parcelas do Minha Casa Minha Vida. Informações com o Gabriel Brum, vamos ouvi-lo. As pessoas que recebem o Bolsa Família ou BPC, benefício de prestação continuada, não vão mais precisar pagar as parcelas do imóvel no Minha Casa Minha Vida. De acordo com a portaria publicada pelo Ministério das Cidades, as famílias atendidas pelo programa habitacional vão ser avaliadas pela equipe. Se no dia 28 de setembro deste mês a pessoa receber algum dos dois benefícios, ela ganha a isenção nas parcelas do imóvel. Para futuros contratos, essa avaliação vai ser feita no momento da análise de enquadramento pelo agente financeiro. E a isenção é permanente, ou seja, mesmo se deixar o Bolsa Família ou BPC, ela continua livre das prestações. Entre outras medidas, a portaria reduz para 60 meses o número de prestações para quitar o contrato das casas do Programa Habitacional de Habitação Urbana. Além disso, a contrapartida paga pelos beneficiários do Programa de Habitação Rural caiu de 4% para 1%. O Ministério também definiu o valor da mensalidade em 10% da renda para famílias que recebem até R$ 1.320 mensais, sendo a parcela mínima de R$ 80. E para famílias que ganham entre R$ 1.320 e R$ 4.400, o valor vai ser de 15% da renda familiar, menos R$ 66. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Meio-dia e 15, prosseguindo aqui com as informações, o nosso Pop News, vamos falar para você aqui sobre um assunto relativo a Itaporanga. Falar sobre uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo ao prefeito de Itaporanga. Nós temos aqui informações sobre isso, é uma recomendação da Promotoria de Justiça de Itaporanga. É sobre horários, sobre funcionamento aí de próprios da municipalidade, é sobre horário de trabalho aí dos servidores públicos municipais de Itaporanga. Com certeza, os nossos amigos de Itaporanga estão bastante cientes daquilo que a gente vai tratar nesse instante aqui no nosso Pop News. Inclusive, só para dar um exemplo, não tem muito tempo eu fui até Itaporanga e precisava de um banheiro. Então, quando você chega na cidade, você pensa no banheiro, você vai logo ao terminal rodoviário. Cheguei no terminal rodoviário e no meio da tarde os banheiros estavam fechados. Daí, aquela correria toda, tive que procurar aí um outro banheiro. Mas este é apenas um exemplo para ilustrar aquilo que vem acontecendo na cidade de Itaporanga. Porque, na verdade, eu acho que você que mora em Itaporanga aí se sentiu aí, né? Não sei se prejudicado, não sei se posso usar essa palavra, mas se sentiu apertado aí quando foi procurar um serviço público, um serviço aí da Prefeitura de Itaporanga e encontrou esse serviço fechado. Isso realmente é muito triste. Nós temos aqui uma decisão, uma recomendação da Promotoria de Justiça de Itaporanga com relação a isso. Diz aqui o documento. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio do promotor de justiça que esta subscreve, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, incisos 2 e 3, ambos da Constituição Federal, no artigo 6º, inciso 20, da Lei Complementar Federal 75/1993 e no artigo 27, parágrafo único, inciso 4, da Lei 8.625/1993, assim como nos artigos 6º e 94 a 100 da Resolução 1342/2023, CPJ, e inciso 4 da Lei 8.000, e considerando que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, emendei aqui, mas na verdade, né, o próximo parágrafo é isso daqui. Então, considerando que chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça a edição do decreto municipal número 3.566 de 17 de julho de 2023, elaborado pelo Poder Executivo do município de Itaporanga, que em sua ementa, aspas, dispõe sobre o novo horário de expediente no âmbito da administração pública do município de Itaporanga, São Paulo, e da outras providências, fecha aspas, considerando que os atos da administração pública em sentido amplo devem ser pautados pela observância dos princípios constitucionais dispostos
de maneira clara no caput do artigo 37 da Constituição Federal, entre outros decorrentes do mencionado elemento constitucional, especialmente legalidade e moralidade. Considerando que a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 111, adota de maneira expressa a observância dos princípios acima mencionados, entre outros, que orientam determinam a atuação da administração pública, considerando que a criação de qualquer vantagem financeira, bem como aumento de remuneração, ainda que indireta, vinculada a cargos, empregos e funções públicas, depende da formalização de lei em sentido estrito, na esteira do artigo 169, parágrafo único da Constituição Federal e artigo 169, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo, considerando que, nos termos da Lei Complementar Municipal número 188, de 2 de janeiro de 2023, e suas posteriores alterações, inclusive aquela demandada pela Lei Complementar Municipal número 192, de 8 de maio de 2023, a carga horária dos cargos municipais, em sua considerável maioria, é de 40 horas semanais, considerando que o decreto municipal número 3.566/2023 reduziu a carga horária legalmente prevista em situação temporária aos cargos municipais, que causa mácula à hierarquia das normas e reserva legal, especialmente diante do contido no artigo 2º caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Lei 4.657/42, bem como vulnera o perfil legalmente definido aos decretos no ordenamento jurídico pátrio, Lei Complementar número 95/1998 e artigo 12 no Decreto Federal 9.191/2017, considerando que, além da violação formal no âmbito da notícia de fato número 29.0001.0154870.2023-76, ficaram demonstradas a ausência de correspondência entre as razões de fato invocadas pelo chefe do Poder Executivo e a motivação do decreto municipal número 3.566/2023, carecendo o ato editado de conformado motivo, o que enseja sua nulidade. Então, o Ministério Público da comarca de Itaporanga está recomendando a nulidade desse decreto municipal, considerando, ademais, que recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de seu órgão especial, na análise da ação direta de inconstitucionalidade número 2021.8.26.0000, julgou inconstitucional lei municipal que reduziu a carga horária de servidores públicos sem redução da respectiva redução salarial em acórdão assim emendado, abre aspas, direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal número 2.392, de 14 de dezembro de 2020, do município de Rio Grande da Serra, norma que estabelece redução da jornada de trabalho 40 horas para 30 horas semanais de determinada categoria de servidores do município ocupantes dos cargos de atendente de desenvolvimento infantil e auxiliar de educação infantil, sem redução proporcional dos vencimentos, ofensa aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e finalidade, configura a violação aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Paulista. Precedentes, ação procedente, com efeito ex tanque, é ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação. Então, tá aí essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem aqui vários números, né? Várias
dígitos, não vou citar tudo aqui para não ficar cansativo, então a gente pula aqui para outro ponto. Considerando que a redução da carga horária dos servidores, sem redução concreta e correspondente da remuneração, enseja quadro de evidente dano ao erário público, atraindo a responsabilidade do gestor público na esteira do artigo 10, caput e 12 da lei número 8.429 de 92. Considerando sem juízo que é dever do administrador público respeitar os princípios regentes previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal, essenciais à boa gestão da res publicae, sob pena de responder pela prática de ato de improbidade administrativa. Isso está aí na Constituição, conforme o respectivo tipo em que indica, tá no artigo 12 da lei número 8.429 de 92, considerando ainda que a redução do horário de atendimento dos órgãos públicos, especialmente aqueles relacionados à materialização de direitos sociais, como saúde e assistência aos desamparados, tem potencialidade para vulnerar a prestação de serviços essenciais aos cidadãos, considerando que, consoante o disposto nos artigos 37, parágrafo 4º, 127 e 129, inciso 3 da Constituição Federal, bem como artigo 25, inciso 4, a linha B da Lei Federal número 8.625/93 e artigo 103, inciso 8 da Lei Complementar Estadual 734/93 e disposições da Lei 8.429/92, com as alterações da Lei número 14.230/2021, é função institucional do Ministério Público a defesa do patrimônio público social. Considerando que entre os instrumentos de atuação do Ministério Público para cumprimento de sua missão institucional, compete-lhe expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para adoção das providências cabíveis. Isso também está na lei, de acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Considerando o teor do artigo 1º da resolução número 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina a expedição de recomendações pelo Ministério Público Brasileiro como instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, por intermédio do qual este dispõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando assim como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas. Então, o Ministério Público resolve o seguinte, de acordo aqui com o documento: recomendar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itaporanga, Douglas Roberto Benini, que revogue no prazo de 10 dias o decreto municipal número 3.566 de 17 de julho de 2023, garantindo a retomada do funcionamento normal dos órgãos públicos mencionados no decreto, bem como se abstenha a editar novo regramento sentido amplo que restrinja o horário de funcionamento e atendimento dos órgãos e seus servidores aos munícipes e demais cidadãos. B. Omita-se de voltar a praticar, em momentos futuros, condutas análogas àquela aqui relatada e descritas nos itens acima. Fica o excelentíssimo senhor prefeito municipal Douglas Roberto Benini advertido sobre a necessidade de manifestar o acatamento ou a rejeição à presente recomendação no prazo de 10 dias corridos, ficando ciente de que a não deferência à presente recomendação ensejará a adoção pelo Ministério Público das medidas legais e judiciais cabíveis necessárias à preservação da rigidez da ordem legal e da probidade administrativa, importando na responsabilização do transgressor, ainda por ordem legal,
ainda por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, bem como evidenciará seu dolo no ato de improbidade administrativa. Requisita-se que o destinatário adote as providências necessárias no sentido de dar publicidade à presente recomendação no prazo improrrogável de 15 dias, devendo encaminhar a esta Promotoria de Justiça nesse prazo, sob pena de ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a comprovação da publicação e as informações das medidas adotadas. Tá aí esta recomendação assinada pelo promotor de justiça de Itaporanga, Guilherme Perucci. E, de acordo aqui então com as informações, esta é uma recomendação aí do Ministério Público da comarca de Itaporanga, o Ministério Público do Estado de São Paulo, para que o prefeito de Itaporanga revogue aí no prazo de 10 dias o decreto 3.566 de 17 de julho de 2023, esse decreto aí que mexeu com o horário de funcionamento de próprios da municipalidade e também com o horário de trabalho dos servidores públicos municipais de Itaporanga. 12:30, está por aqui o prefeito Éder Miano, daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Agora 12:30, vamos com mais informações aqui da nossa equipe de reportagem para você que está acompanhando o nosso Pop News. Temos informação aqui sobre saúde para você. Tratamento menos invasivo para câncer de pele fica disponível no SUS. Informações com o Gabriel Brum. Vamos ouvi-lo. Pacientes de câncer de pele do SUS vão ter acesso a um tratamento rápido, menos invasivo e criado pela USP. De baixo custo, o aparelho de terapia fotodinâmica consegue fazer o diagnóstico e o tratamento no mesmo dia. A incorporação já foi aprovada pelo Ministério da Saúde e deve estar disponível para os pacientes em até 180 dias. A Lourdes Catarina de Húngaro gostou dos resultados do tratamento, que já é oferecido no setor privado. Para mim tá sendo ótimo, sabe? O PDT, eu acho que não precisa cortar, não precisa dar ponto e tá dando bastante resultado. Não sinto nada, é super normal para mim. O tratamento é feito em 2 sessões de iluminação, feitas no mesmo dia, e o paciente pode voltar para casa. No entanto, ele não atende a todos os tipos de câncer de pele, explica a médica Ana Gabriela Salvio. Uma das vantagens é que pode ser feita em ambulatório e é tão eficiente quanto a cirurgia, desde que bem indicada, diz a médica. Quando o paciente tem várias outras doenças, que o impeçam de fazer, por exemplo, de ser submetido a um procedimento cirúrgico, a terapia fotodinâmica pode estar aí como sendo uma opção, nesses casos desses pacientes muito idosos, que é difícil. Segundo a Conitec, comissão que avalia a introdução de novas tecnologias no sistema de saúde público, esse é o primeiro pedido de uma universidade para incorporar uma tecnologia no SUS. Com produção de Lucinéia Marques, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 12:32, já nós vamos iniciar nossa entrevista com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Mais uma informação aqui da nossa região, informação sobre Coronel Macedo. Temos informações aqui sobre a ineligibilidade até esse momento do ex-prefeito de Coronel Macedo, José Carlos Tonon, mais conhecido aí por Zé Tonon. De acordo aqui com informações da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, de acordo aqui com uma certidão, o ex-prefeito está inelegível. Ele não está quite com a Justiça Eleitoral na presente data. Presente data que é o dia 29 de setembro de 2023, quando foi emitida esta certidão. Ele não está quite, para alguns eleitores aí a situação pode se resolver tranquilamente quando o eleitor paga uma multa e volta a ficar quite aí com a Justiça Eleitoral em determinados casos. Mas o ex-prefeito de Coronel Macedo, ele não está quite, de acordo aqui com a Justiça Eleitoral, em razão de suspensão de direitos políticos, isso devido a uma condenação criminal, a LC 64/90, artigo 1º e
não podendo exercer o voto ou regularizar sua situação eleitoral enquanto durar o impedimento. Então você pode procurar aí algumas informações com relação à suspensão de direitos políticos, condenação criminal aí na LC 64/90, artigo 1º. Então, diz aqui que o ex-prefeito Zé Tonon está com seus direitos políticos suspensos e, estando com seus direitos políticos suspensos, se ele pretendia concorrer nas próximas eleições municipais, não vai poder concorrer. E diz ainda aqui o documento da Justiça Eleitoral o seguinte: o conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento à convocação da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais e a regular prestação de contas de campanha eleitoral quando se tratar de candidatos. A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, interdição por incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, condenação por improbidade administrativa, conscrição e opção em Portugal pelo Estatuto da Desigualdade. Esta certidão de quitação eleitoral é expedida gratuitamente de acordo com as informações do Tribunal Superior Eleitoral. Tem informações aí sobre Coronel Macedo. Esta informação é de uma certidão emitida aí no dia 29 de setembro de 2023. Repito, esta certidão diz que o ex-prefeito José Carlos Tonon, em razão de suspensão de direitos políticos, de condenação criminal, não está quite aí com a Justiça Eleitoral até a data aí que nós citamos, o dia 29 de setembro de 2023. Mas creio eu que, se for emitida uma certidão hoje, o resultado será o mesmo. 12:23, prosseguindo aqui com o programa, vamos agora com entrevista. Entrevistas Pop News. Aí 12:36, vamos iniciar nossa entrevista aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Olá, prefeito, forte abraço, excelente tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Tudo bem, prefeito? Fala, Edson, tudo bem com você? Um abraço para os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui na Pop News, para todos vocês que estão acompanhando a gente tanto pelas redes sociais quanto aqui pelo rádio. Eu sei que tem bastante gente ouvindo, a rádio está cada vez mais avançando aí na audiência. Como é que você que está parado agora na hora do almoço, ou você que está trabalhando, você que está dirigindo, é um prazer falar com vocês. Legal, prefeito, 12:37, a gente teve ontem aqui em Taquarituba a eleição para o Conselho Tutelar. Não sei se o prefeito acompanhou de perto aí a eleição, mas o pleito foi bem tranquilo, hein, prefeito? E essa eleição é bastante importante aí para a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui de Taquarituba. Com certeza, a instituição Conselho Tutelar, ela é importante. A gente sabe que todas as cidades têm a sua mobilização, isso é nacional, onde as pessoas vão. É interessante porque as pessoas são escolhidas pela comunidade, é isso que é importante. Então as pessoas foram exercer o seu direito, né, como cidadão, e estar então escolhendo aí as conselheiras tutelares que vão estar trabalhando. Isso que é importante, é uma instituição que a gente tem um respeito muito grande, porque cuida das nossas crianças. A gente sabe que então o Estatuto da Criança e do Adolescente, com seus direitos, né, com seus deveres, e a gente tem que proteger as crianças, porque o que a gente vê na mídia, a gente vê tanta coisa, tanto maus tratos, tanto problema, né? Famílias desestruturadas. A gente não vai entrar no mérito aqui do porquê muitas vezes que as pessoas passam por isso. Na verdade, a gente não pode julgar ninguém, a gente não tem essa autonomia, né,
né, de entrar na vida das pessoas, mas a criança, ela tem que ser protegida, porque ela não tem culpa de nada. Muitas vezes as crianças vêm para o mundo e ela não tem culpa de nada e não pode sofrer um maus trato ou tá aí numa família desestruturada. Então, cabe ao Estado, cabe a nós, né, ao Conselho Tutelar, que é o primeiro órgão, a primeira instituição que analisa isso, está então verificando e protegendo as crianças. E claro, a nossa rede, né? Ação Social. Quero aqui deixar um abraço para a nossa coordenadora da Ação Social, a Carol Vieira, que esteve à frente aí desse processo, né? Acompanhando, tudo com bastante lisura, transparência, que não deixa de ser uma eleição com suas características. Então um abraço para a Carol e toda a equipe da Ação Social que esteve presente aí nesse domingo, garantindo então a lisura do processo, a transparência e a comunicação para a população, né? Legal. E prefeito, a gente pediu esse comentário seu aí sobre essa eleição bastante importante, até para a gente informar aqui nosso ouvinte, aquele que ainda não sabe do resultado. Nós temos aqui o resultado da eleição do Conselho Tutelar aqui em Taquarituba. De acordo aqui com as informações, nós temos aí as conselheiras eleitas. Tivemos apenas mulheres disputando, prefeito, esse ano a eleição. Você sabe que, só interrompendo você, Edson, você sabe que uma coisa que me chamou a atenção, não só Taquarituba, tá? Mas aqui mais ainda, a pouca quantidade de inscrições. São 9 inscrições e mulheres, todas mulheres. Exatamente. Então isso, o número reduzido de inscritos, e eu me lembro quando, porque tudo isso tem um calendário. Sim, né? sim. Isso tem um cronograma e um calendário que o CMDCA, né, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é a nossa rede, acompanha esse calendário. E eu me lembro que quando teve o período de inscrições, foram até prorrogadas, inclusive, uma pequena quantidade de inscritos. Isso quando você tem menos inscritos, você tem menos opções, né? Então isso muitas vezes, eu não vou entrar no mérito aqui, porque é um processo eleitoral, quem escolhe é a comunidade, mas isso favorece muitas vezes quem já está, né? Isso quando você tem um número de inscritos reduzido, você não favorece a renovação, né? Então tem essa questão toda, é isso que a gente observou, né? Por exemplo, até a quantidade de suplentes, você tem que ter lá a quantidade dos eleitos, tem que ter os suplentes, porque sai de férias, ou a pessoa às vezes pede para sair, pede exoneração, enfim, ou passa em outro concurso, como já aconteceu. Então, nesse caso aqui, quem não se elegeu já ficou automaticamente na suplência. Exatamente. Deixa eu anunciar aqui, prefeito, o senhor já continua com o seu comentário. Então, as eleitas são essas: Flávia obteve 214 votos, Rosana 187, Fabiana 171, Tatiane 161 e Analice 76. Daí ficaram na suplência Bruna com 73 votos, Jéssica com 65, Ana Maria com 38 e Maria Janaína com 33. Então são as 9 pessoas, as 9 candidatas que disputaram aí a eleição do Conselho Tutelar de Taquarituba. 1, 2, 3, 4, 5 eleitas e as restantes aqui, as 4 na suplência. Exatamente. Vamos pensar aqui, por exemplo, que a gente precisa dos suplentes, porque eu já falei aqui de férias, de algumas modificações. Então, se você tem, às vezes, um suplente assim com um voto, por exemplo, ele está apto a ser o suplente. Então, veja bem como a quantidade de inscritos, né, uma pouca quantidade de inscritos, ela causa essa questão, né? Mas assim, é o processo eleitoral. Tá aí, a gente já falou da importância da instituição, né, Conselho Tutelar e tudo que ela representa, e, né, para o cuidado das crianças aqui da nossa cidade. Então, é importante, e um trabalho focado em parceria com a rede, com a Ação Social e toda a sua rede. Legal, 12:42, um outro assunto que a gente gostaria de tratar aqui com o prefeito é esse, e vamos tratar sobre saúde aí das nossas crianças, dos nossos adolescentes também. Campanha nacional de multivacinação. O público-alvo dessa campanha, prefeito, são as crianças e adolescentes abaixo dos 15 anos. A vacinação aí começou no dia 30 e vai até o dia 29 de outubro. O dia D vai ser agora no dia 7
de outubro em todas as unidades de saúde aqui de Taquarituba. A gente está recebendo esse comunicado, a Natália também já entrou em contato com a gente aqui, amanhã vai participar do programa, se Deus quiser, para trazer mais informações sobre a importância da vacina, mas é uma campanha que realmente deve ser respeitada aí por todos os pais e responsáveis. Então, com certeza, a vacinação é importantíssimo. Eu, como farmacêutico, né, a nossa coordenadora da saúde, a Karina, como farmacêutica também, nós sempre defendemos a vacinação. Inclusive na época do Covid, existia uma série de outros tratamentos alternativos, mas sempre a gente acreditou na vacinação. Então a vacinação é importante para nós, é importante para a saúde, é preventivo. E está aí esse calendário então de vacinação que está sendo colocado, inclusive com o dia D, com um dia de mobilização. Eu tenho certeza que a equipe vai estar mais mobilizada e a equipe vai estar também com o horário estendido. Eu preciso conversar isso com o pessoal da saúde. Vai ser no sábado, dia 7? Isso, também no sábado, dia 7, um dia que, por exemplo, o equipamento público não funcionaria, mas vai funcionar. E tem muitos pais que trabalham no sábado, mas tem muitos também que não trabalham no sábado, normalmente, daí tem aquele tempinho legal aí para levar a criançada para se vacinar. Com certeza, pois a pessoa às vezes tem o dia da semana que é o dia corrido. Trabalho, às vezes o horário de almoço reduzido, a pessoa não tem muita alternativa. Então, aí é um dia específico para não ter desculpa, né? Para a pessoa já pegar e já se organizar, e vai estar aberto, então, o dia 7, para as pessoas cumprirem aí esse dia D da vacinação. Aí 12:45, o prefeito Éder, daqui a pouquinho gostaria que você falasse para a gente sobre uma palestra que você vai ministrar, uma faculdade aqui da nossa região, uma palestra sobre farmacêutico na política. Legal, daqui a pouquinho você fala pra gente sobre isso, mas antes vamos aqui com a participação dos nossos amigos. Meu amigo Renan trabalha na construção civil, está sempre com a gente. Fala aí, meu amigo Renan. Boa tarde, Edson, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito Éder, se ele tem um tempo estimulado para entregar a obra do ligamento do asfalto ali do bairro Pedro Barra e Santa Rita de Cássio, porque ali é uma estrada que muita gente usa. Eu gostaria de saber se ele tem um tempo estimulado para entregar essa obra. Valeu, obrigado. Boa tarde para todos aí. Aí 12:45, prefeito, tem um prazo? Sempre quando a gente vai, primeiro um abraço pro Renan, ele está na construção civil, né? Ele que comentou aqui. A equipe do Branco Billy. Opa, um abraço, Branco Billy. O pessoal que gosta de jogar um futebol, gosta de uma pescaria. Um abraço para vocês. É importante a gente falar isso, o Renan colocou um ponto importante. Toda obra, quando ela é licitada, ela tem um cronograma de obras. E repare bem que essa obra é uma obra que vai envolver um trabalho de engenharia muito intenso. Então tem locais, por exemplo, que vai ter um aumento da altura do solo, 1 metro, 1,5 metros. Então todo um trabalho de terraplanagem, isso demora um pouco. Não é somente você asfaltar o que já existe, né? Na verdade nem asfalto vai ser lá, vai ser o pavimento de concreto usinado, ou PUC. E um pavimento inovador que nós vamos estar fazendo lá, não tem na região nossa. Então vai ser a primeira avenida, a primeira rua, vamos dizer assim, que vai receber esse tipo de pavimento. Que ele é mais rápido, inclusive, não envolve muita máquina pesada, e a manutenção também, ele tem uma durabilidade muito maior que o asfalto, né? Uma base, o segredo está na base. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado em fazer um trabalho bem feito. Na verdade, a empresa que ganhou a licitação, e nossa engenharia está acompanhando tudo. Então, e eu também estou muito preocupado com essa ligação. Essa ligação está sendo muito utilizada. Ela está afetando até as nossas linhas de ônibus. Já fiz até um comunicado nas redes sociais, falei aqui na rádio, já falei nas redes sociais. Ela está afetando um pouco a linha de ônibus. Então você que é usuário da tarifa zero do nosso sistema, isso é momentâneo, até normalizar o fluxo e o trânsito, porque é importante, aquela via se tornou uma via importante de passagem de muitas pessoas, pedestres, ciclistas. Vai ter uma ciclofaixa bonita lá, vai ter calçada, vai ter a rua, vai ter iluminação. É o desenvolvimento chegando, é o futuro chegando. Eu digo aqui que a gente tem que fazer obras que vão impactar no futuro do município, coisa que daqui 10 anos, né? 8 anos, 10, 15 anos, a gente vai ver aí o avanço acontecendo. Então um abraço pro Renan que colocou essa informação, e a gente quer acelerar essa obra, sim.
Aí 12:48, meu amigo Roquinho também tá na nossa sintonia, diz aqui, boa tarde Edson, tô na sintonia, parabéns, sucesso meu amigo, a recíproca é verdadeira, sucesso para você também, tá bom meu amigo Roquinho, sempre com a gente. Vamos com outras informações aqui, já a gente vai conversar com o prefeito sobre essa palestra aí numa faculdade, vai ser bastante legal com certeza, já essa informação pra gente. Esportes. Aí 12:48, vamos com as informações esportivas. Quem está com a gente é o Bruno Mendes, traz as informações aí dos resultados dos jogos do fim de semana. Vamos ouvi-lo. E vamos começar falando sobre Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Flamengo venceu o Bahia 1-0. Fortaleza e Grêmio ficaram no 1-1. O Cuiabá bateu o Fluminense 3-0. No clássico, o São Paulo de virada venceu o Corinthians 2-1. O Atlético Mineiro em Porto Alegre derrotou o Internacional por 2-0. Neste domingo, o Curitiba venceu o clássico contra o Atlético 2-0. No Clássico Mineiro, tudo igual. Cruzeiro e América Mineiro empataram em 1-1. O Santos goleou o Vasco da Gama por 4-1 na Vila e o Bragantino de virada venceu o time reserva do Palmeiras por 2-1. Nesta segunda-feira, o jogo que completa mais uma rodada do Brasileirão, 8 da noite, com total cobertura da Rádio Nacional, teremos Botafogo e Goiás. A classificação de momento da Série A do Campeonato Brasileiro traz o Botafogo em primeiro 51 pontos, em segundo o Bragantino 45, em terceiro o Grêmio 44, em quarto o Palmeiras 44, em quinto o Flamengo 43, fechando o G6 o Fluminense com 41 pontos. Série B do Campeonato Brasileiro, no sábado a bola rolou para 4 jogos, o Juventude venceu o Criciúma 1-0, o Guarani bateu o Novo Horizontino 2-1, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto ficaram no 1-1, o ABC venceu a Ponte Preta por 2-0. Neste domingo, 2 jogos, Vila Nova e Chapecoense 0-0 e o Atlético Goianiense venceu o Ceará na capital Fortaleza por 1-0. A classificação de momento da Série B traz o Vitória em primeiro 58 pontos, em segundo Sport 54, em terceiro Juventude 53, em quarto Guarani também com 53 pontos ganhos. E vamos falar do vôlei. A seleção brasileira masculina a República Tcheca 3-2 pelo pré-olímpico. O Brasil busca vaga nas Olimpíadas de 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Polícia. Aí 12:50, informações da polícia aqui pela nossa região. Antes da gente voltar a conversar com o prefeito, idoso cai com caminhonete na represa Jurumirim, em Itaí. Um idoso dirigindo uma caminhonete Chevrolet S10 caiu aí na represa após perder o controle da direção. Ele caiu na represa Jurumirim. Ele teve muita sorte, dentre os fatores como período de estiagem, pois o nível do reservatório está bem baixo. Segundo informações, esse homem aparentava ter 70 anos, seguia pela SP 255, rodovia João Melão, sentido Itaí. A casualidade que ocorreu na última sexta-feira, dia 29, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e uma equipe da concessionária que administra a rodovia, a qual conduziu a vítima com ferimentos leves até o pronto-socorro de Avaré. Além do nível da água estar baixo, outro fator favoreceu o motorista. Ele teve sorte, ele saiu da pista quando terminava de passar pelo extenso aterro de cabeceira da ponte Carvalho Pinto, caindo em uma parte rasa da represa, possibilitando sua fácil retirada, a retirada fácil do veículo, que ficou somente com a parte do motor submerso. Homem é preso após roubar idosa de 84 anos em saidinha de banco. A Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, prendeu na sexta-feira, dia 29 também, um homem de 30 anos após roubar uma idosa de 84 anos em Itatinga. Os policiais foram informados que um homem estava observando a movimentação no interior de uma agência bancária. Ele seguiu uma senhora de 84 anos após vê-la sacando uma quantia em dinheiro. Segundo a polícia, o homem teria usado a força para roubar a bolsa da idosa e retirado R$2.600. Em seguida, ele fugiu. Diante das informações, os policiais civis e GCMs iniciaram as diligências pela cidade e localizaram o suspeito em ponto de venda de drogas em uma comunidade às margens da linha férrea. Ao ser questionado, ele confessou ter praticado o crime, sendo encontrado com ele parte do dinheiro roubado. O restante das notas foram localizadas em uma área de mata nas proximidades do crime. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia, onde a autoridade policial o indiciou aí pelo crime de roubo. Ele foi preso e encaminhado à cadeia pública de Itatinga.
News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:53, a gente volta a conversar aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Prefeito, vamos falar então sobre esta palestra. É uma palestra que trata sobre o farmacêutico na política, é isso? O pessoal da universidade, né, da FSP, eles organizam lá uma semana que é a jornada farmacêutica, onde os diversos profissionais vão falar um pouco sobre a profissão, né? Antes de ser político, né, antes de estar na política, eu sou farmacêutico. E tem questões importantes, eu acho que o intuito da palestra é a gente falar sobre a política também, né? Porque tem muitas coisas, por exemplo, eu como farmacêutico, tem várias questões que nós fizemos no município. Nós abrimos concurso, estamos melhorando a farmácia municipal, questão dos horários. Tem uma série de pontos que são importantes, porque a gente tem que falar um pouco da profissão. Agora, todas as profissões, elas são regulamentadas. E essas regulamentações passam pela política, né? Você vê o Congresso Nacional debatendo. Nós tivemos, por exemplo, agora, não é o farmacêutico, mas envolve um profissional da saúde, que é o enfermeiro, o piso da enfermagem. Olha quanto debate que teve em cima disso, né? Existe também a discussão do piso do farmacêutico, né? Então a gente tem que falar um pouquinho quem que vai fazer isso. Não são os farmacêuticos. Na verdade, quem vai fazer isso são os políticos, né? Deputados federais, senadores. Então, toda essa discussão passa por isso. Por isso que a palestra vai ser em virtude disso, né? Uma coisa interessante também que nós vamos abordar lá é as profissões dos deputados, né? E para quem está ouvindo a gente em casa, você sabia, Edson, queridos ouvintes que estão escutando a gente, que a maioria dos deputados, quem domina, né, as profissões que mais dominam lá o Congresso Nacional, tanto o deputado como o senador, são advogados, depois empresários, depois tem também o pessoal do agro, que também é bastante presente, depois tem médico, que também tem bastante deputado, senador que é médico, e tem também pastores, né? E também membros assim de categorias de serviços públicos, por exemplo. Isso, a maioria está distribuído aí nessas... Isso. Os deputados são distribuídos aí nessas áreas. Exatamente. Por exemplo, farmacêutico, acho que é um só, fisioterapeuta que é 2, psicólogo acho que é 3. Então, os profissionais em geral, né, os profissionais que têm uma formação que a gente está colocando aqui, não sei se isso é cultural ou não, mas às vezes não se interessa tanto por disputar uma eleição, por se colocar como candidato a uma eleição, né? Nem a gente consegue explicar muitas vezes como que a gente vai parar na política. Teria que se fazer um estudo para se responder isso, né, prefeito? Exatamente, mas o que é interessante salientar é que tem profissões que são mais próximas da política. A gente falou do advogado, por exemplo. O advogado também, na faculdade, ele até estuda, né? Direito constitucional, estuda política, enfim. Então talvez seja... essa seja a explicação. Talvez seja essa a explicação para se aproximar mais e disputar eleições, por exemplo, né? Então essa palestra vai ser ministrada quando? Só para... dia 4 às 9 da noite, nós vamos estar lá nessa jornada farmacêutica. E vai ser só pros alunos lá da faculdade? Isso, os alunos da faculdade. Mas já fica registrado aí que esse evento vai acontecer, tá bom, prefeito? Vai acontecer e é importante, nós temos muitos alunos que estudam em Avaré, por exemplo, né? Nós temos muitos alunos que estudam, tanto nas faculdades, tanto na FSP, que é onde eu vou ministrar a palestra, quanto na Edu Vale, que é outra faculdade também de Avaré, e nas outras também, na FREA. Tem bastante estudante de Itaquarituba que vai. Até tanto é que uma das estatísticas que tem lá é que o segundo município depois de Avaré, evidentemente, que mais frequenta, que mais tem a quantidade de alunos é Itaquarituba. Então... Bacana, né? isso, bacana isso. Interessante. Aí, 12:57, deixa eu mandar um abraço aqui pra minha amiga Lourdinha, pro meu amigo Juninho, nosso amigo Cláudio, minha amiga Larissa e família também sempre com a gente, meus amigos aí da Óticas Carol. A Óticas Carol, a partir de hoje, também com a gente aqui na Pop FM. Forte abraço aí, Lourdinha, toda a família, toda a equipe. Obrigado aí pelo carinho, pela confiança que vocês estão tendo com a gente aqui da Pop FM. Lourdinha falou que o radinho já fica lá sintonizado direto em 90.9, está sempre acompanhando aí toda a equipe da Pop FM. E Lourdinha, não sei se você já ouviu, né, a sua mensagem aqui na Pop FM, mas você vai ter a oportunidade de ouvir. Já mandaram pra gente aqui a gravação, ficou bastante legal, depois eu encaminho pra você. Então
Óticas Carol com a gente aí na Pop FM, aqui no Pop News. Muito obrigado pelo carinho. Forte abraço também pro Fabiano, pra Andréia, grandes amigos nossos também com a gente, pessoal da Unique Cursos. Forte abraço também aí pro meu amigo João Luiz, para todos da Milho Mil, pessoal que vai retornar com certeza a nossa parceria aqui, muito legal. 12:58, prefeito Éder Miano, qual que é o destaque seu com relação à administração aí dessa semana? A gente sempre fala aí sobre obras, o que está acontecendo nessa semana? Eu estou muito contente com a finalização. Ainda tem algumas pequenas obras para serem feitas, que daí fica a cargo da prefeitura, evidentemente, mas eu estou contente ali com a finalização que nós tivemos na Agostinho Gobo. Agostinho Gobo, uma rua histórica, como eu falei recentemente aqui em entrevistas. Nós escolhemos colocar Agostinho Gobo para justamente um fator de merecimento para aquela população que tinha ali as suas ruas em Lajota, né? Que estava afundando, estava com buracos. Então eu estou contente com esse trabalho, com esse resultado que teve. Teve alguns locais, em virtude da chuva, a gente teve uma chuva forte, alguns locais que a gente já comunicou a empresa para estar fazendo um detalhamento. E também vamos organizar as calçadas da população. Então, se você que está ouvindo a gente, tá com a sua calçada, porque é um maquinário pesado que vai ali, muitas vezes danifica a calçada, a gente vai fazer um trabalho de recuperação das calçadas nesse local. São ruas estreitas, ruas que precisam dessa calçada em condições para que as pessoas possam, então, estarem se deslocando. Então, nós vamos organizar isso, tá certo? O pessoal do Obras nosso vai fazer todo um trabalho, recuperação, depois limpeza. Nós já estamos com a terceirização funcionando. Isso que eu ia perguntar, prefeito, está funcionando a terceirização, na sua opinião? Temos alguns dias aí, né, de terceirização, como é que tá a coisa? Isso, está funcionando. Teve esse início da implantação, que é um início mais delicado da implantação, porque a gente sabe que é rotativo, tem pessoas que às vezes tá presente ali, realizando a função, e às vezes não se adapta, você tem que trocar aquele servidor, aquele funcionário. Então tá nessa etapa, mas eu já estou vendo avanços. Eles estiveram recentemente na Vila São Vicente, ali na Carlos Eduardo. O pessoal fez um trabalho ali de pintura de meio fio, muito legal, que não tinha isso no município. Então, além da gente fazer a varrição, né, retirada de resíduo verde, a varrição que é importante ali de lixo, muitas vezes acumulado, pequenos lixos que se encontram ali em bueiro, por exemplo. Tá fazendo todo esse trabalho, roçada. Também tem a finalização, que é a pintura do meio fio, para deixar bem bonito, para nossos bairros ficarem bonitos. Não é só no centro, é nos bairros também. Você está vendo o cuidado que a gente está tendo com a cidade. Não é só no centro não, pessoal. É nos bairros também, onde vive muita gente, onde a população está ali trabalhando, está no seu dia a dia, no cotidiano. Então a gente tem que cuidar dos nossos bairros, a entrada dos bairros, as ruas, trazer uma dignidade, trazer uma melhoria, porque todo mundo quer uma cidade bonita, uma cidade mais atrativa. E não é só nas ruas centrais, como eu falei. Eu até falei para terceirização. Falei, gente, foquem também nos bairros. Eu quero que deixe os bairros bonitos, né? Porque é onde também está uma grande quantidade de pessoas, moram as pessoas, estão transitando. Tem gente que está no bairro, vai no centro trabalhar, volta para sua casa. Então eu acho que tem que ter uma uniformidade ali, a cidade toda tem que estar limpa, arrumada, deixar um brinco a cidade. Prefeito, tem como você responder pra gente em até 1 minuto, 30 segundos no máximo aí, sobre a cesta básica, né? Esse é um assunto que realmente não foge aí das rodas aí dos servidores públicos municipais e familiares dos servidores, e é algo que o prefeito sempre responde aí, né? Com muita sinceridade, o porquê pode haver essa mudança aí. Prefeito, como é que estão as coisas? Vai ter realmente a mudança? Em que pé que está? Vai ter a mudança, o processo já está andando, né? Ele não foi publicado ainda, mas eu acredito que a gente vai avançar com a publicação logo. Mas é tranquilo, a gente jamais vai fazer uma coisa para prejudicar o servidor. O servidor tem direito e a gente respeita muito isso. Agora, eu já falei as razões aqui, já elencamos as razões em entrevistas anteriores dessa questão toda. Eu não posso estar colocando isso no olerite. A gente tinha feito o cartão deu problema. O cartão deu problema com o comerciante local. A gente não pode aceitar isso. Não é nem a gente não pode aceitar que uma pessoa seja prejudicada, nem o servidor e nem o comerciante. Então, a maneira mais segura que a gente encontrou foi a cesta física. Agora ela tem que ser uma boa cesta. Com certeza a gente vai fazer isso, vai ter um valor maior também, vai ser mais vantajoso para o servidor, pode ter certeza disso. Eu estou aqui com um compromisso
né? Prefeito aqui municipal com compromisso com os nossos servidores. Nós fizemos muita coisa para o servidor público municipal, um cuidado que a gente tem, e fizemos a reestruturação. E a reestruturação lança as bases para o eventual plano de carreira no futuro. Então a reestruturação que foi feita é importante, o aumento salarial acima da inflação é importante, que nós concedemos, e claro, tem essas questões para resolver. Mas pode ter certeza, você servidor público municipal, jamais você vai ser prejudicado. O que a gente fazer é para melhorar. Prefeito, com relação aí à qualidade da cesta, né? A gente conversa com os servidores, e eles falam assim, a gente precisa de uma cesta, se realmente vier a cesta, né? E que esses produtos sejam de primeira qualidade para a gente usar tudo, né? Claro, com certeza. Isso é fundamental, Edson. A gente não pode... Você vê a cesta do social também, que teve um atraso, né? O processo licitatório. Eu sempre digo, o processo licitatório é uma coisa complexa, mas a cesta do social super elogiada. As pessoas gostaram muito dessa cesta nova que está chegando. O social é para os beneficiários. Isso, as pessoas também os assistentes sociais no CRAS fazem a avaliação e depois concedem então essa cesta para essas pessoas. Então, porque não é porque a cesta é para uma pessoa assim pobre que ela tem que ser uma cesta ruim, né, prefeito? Claro que não, imagina, né? Por isso que a gente tem um cuidado muito grande com isso, né? A gente teve sim um atraso, evidentemente, mas já foi sanado isso já há tempos, e as pessoas estão recebendo e as pessoas elogiaram a qualidade. Da mesma forma, a cesta que o servidor vai receber também tem que ser uma cesta de qualidade, boa, com produtos que ele utilize, e nada impede, Edson, no futuro que a gente faça ajustes. A nossa gestão é muito tranquila. Nunca teve um prefeito como nós que está sempre atendendo a população. A gente atende o servidor, atende a população, está aberto a sugestões. Eu não tenho problema nenhum em traçar um objetivo e lá na frente esse objetivo às vezes não atingiu, ele não foi atingido, a gente voltar com outra questão para fazer. Não tem problema nenhum. O que a gente não pode é causar problemas. Isso não. A gente tem que estar aqui para resolver os problemas. Legal. 1h mais 5 minutos. Prefeito, muito obrigado mais uma vez aí pela sua atenção. Forte abraço, até a próxima. Eu que agradeço vocês todos da POP. Semana que vem estaremos de volta com mais notícias, mais informações para vocês. E é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês. Pop News. Seja o primeiro a saber.